Então vamos lá. Nós já temos aqui as duas variáveis que inicialmente nós vamos precisar. Temos uma variável que acessa as propriedades do corpo rígido do meu pássaro, que é o que eu preciso para poder fazer o que eu quero, né? Então eu tenho que acessar o corpo rígido para dar aqui dentro da atualização uma força nele para cima, para que toda vez que eu clique com o mouse, ou poderia ser pressionar uma tecla, isso aí você faz de acordo com o que você quiser programar, eu vou fazer com o mouse, então toda vez que eu clicar com o mouse eu quero que ele suba, que ele não caia. Ok, vamos fazer aqui o seguinte então, cair ele já vai cair para o padrão porque ele tem corpo rígido, então não tenho que preocupar com isso. Aqui eu posso depois configurar, se eu quiser que ele caia mais rápido ou mais lento, de acordo com a massa do próprio pássaro. Então isso aí também a gente vai fazer alguns testes ali. A primeira coisa que eu tenho que saber é fazer um teste para ver se ele não está morto. Porque se ele estiver morto, ele nem vai entrar aqui nessa condição. Então, se a variável isDead ela foi igual a falsa, ela começa igual a falsa. Ok. Se ela for igual a falsa, se ele não estiver morto, ele vai entrar aqui dentro. Então, se ele não estiver morto, ele vai entrar aqui dentro e eu vou verificar se eu pressionei com o input get mouse button down. Por que eu estou preferindo utilizar o clique do mouse e não uma tecla, né? No curso de C# você aprende aqui a utilizar qualquer tecla do teclado. Aqui eu estou utilizando o mouse, porque se você for utilizar também em Android esse jogo, você consegue através do touchscreen, né? Apertando, pressionando na tela, ele vai dar o mesmo evento que eu inseri aqui dentro. Então, vai funcionar da mesma forma. Esse 0 é se eu pressionar o primeiro botão do mouse. É um array de posições. Então, a primeira posição dentro de um array é 0. Se fosse o botão esquerdo, seria o valor 1. Né? Se tivesse aí outros botões, também seriam na sequência. Aí você tem que colocar para poder testar. Né? Cada mouse aí é de uma forma, então, dependendo da quantidade de botões, você vai trocando aqui para testar qual botão é qual. 0 é o esquerdo, 1 é o direito. Esse é o padrão. Tem mais botão que isso, você vai inserir ali na sequência para testar. Ok, eu pressionei o botão uma vez, aí eu vou então fazer o meu objeto subir. Então eu vou pegar o meu Hide Bar 2D e vou adicionar uma força nele com a DD Force. E quando eu adiciono uma força, ele quer saber o seguinte, ele quer saber se eu estou adicionando essa força na horizontal ou na vertical. Então vamos entender aqui, ó, que está meu pássaro. O Hide Bar pode adicionar uma força nele para ele vir para a direita, aonde a minha posição no eixo X vai aumentar lá. Ele pode adicionar uma força nele para vir para a esquerda. Ele pode adicionar uma força nele para vir para baixo. E ele pode adicionar uma força para vir para cima. É claro que quando eu clicar, eu quero que ele adicione uma força que vem para cima. Eu só trabalho dentro de um plano 2D com posições X e Y. Por isso eu estou utilizando um vetor de 2 posições e não um vetor de 3 posições. Como aqui dentro, eu não estou utilizando, eu vou utilizar. Como aqui dentro eu tenho que falar essas duas possibilidades, eu tenho que utilizar um vetor de 2 posições. Então vamos lá, new vector 2. Ok. A primeira posição é a posição X, sempre vai ser. A segunda posição, vou colocar 0 por enquanto, é a posição Y. E se fosse um vetor 3, a terceira posição, como a gente sabe aí, seria a posição Z. Eu quero adicionar uma força no X? Não. Então, eu vou deixar 0. Se fosse no X para a direita, o meu objeto ir para a direita, positivo. Se fosse para ele ir para a esquerda, negativo. Opa, menos 5. Aqui eu sempre aconselho você a utilizar um valor flotável. Tá joia? Então, sempre pôr o F ali para que ele possa também utilizar valores decimais. Aqui fica 1.03, então isso aqui pode ter, né? Sempre vai ter, na verdade, esse ponto. Então, sempre utilizem dentro de vectors, utiliza aí o F no final, para falar que é um valor do tipo float. Só que isso aqui, se eu fizer dessa forma, não vai ficar uma coisa muito legal. Então, por exemplo, eu quero que no X seja 0 e no meu Y, que vai ser para cima, então tem que ser positivo, ele adiciona uma força de 200. Vai funcionar. Vocês vão ver que isso aqui vai funcionar. Só que aqui eu não tenho nenhuma opção de poder alterar isso aqui depois. Eu tenho que ficar buscando isso no código. Isso aí vai atrapalhar, né, os desenvolvedores. Se ele pegar o meu código, o meu jogo e quiser mudar essa força, falar, não, tá, o pulo dele está muito grande. Essa força para cima está grande. Ele vai ter que vir buscar isso dentro do meu código, então não é legal. O interessante é você fazer o seguinte, aqui eu vou criar uma variável pública porque eu quero que ela apareça como opção
ali para o usuário, né, poder definir isso aí. Então, public, vou chamar ela de... pode ser appForce, ela vai ser do tipo float, que ela vai receber valores ali decimais. appForce, ok. E eu vou iniciar ela, então, com aquele valor de 200. Se ele quiser alterar depois, ele já vem aqui na variável e mexe. Então, em vez daqui de eu passar o 200, eu vou passar o appForce. Só tem mais um pequeno ajuste para a gente fazer antes de poder testar isso aqui, né, 100%. Então, eu vou explicar esse ajuste e a gente vai estar testando já essa primeira etapa na próxima aula.